Olá, bem-vindos a mais um Battle Report para a Liga de Infinity onde eu estou a competir. Esta foi a ronda 2, onde se jogou Frontline. Jogou-se Frontline já no ITS 14. Portanto, neste Battle Report vamos ver a missão, depois as listas e depois o jogo em si. Bom, em relação à missão, é uma missão bastante simples. Temos no final do jogo dominar o setor mais próximo, central e mais afastado da nossa zona de destacamento para 1, mais 2, mais 3, 6 pontos e depois 4 objetivos classificados. Domina-se uma zona quando se tem mais pontos de exército presentes, contados com modelos e marcadores também. Os Shazvasti têm uma regra especial que tropas inconscientes ainda contam para o controlar os setores e os baggage somam 20 pontos adicionais. Não só isso, a missão tem ainda Intelcom Card, que é uma das cartas dos classificados que nós que é depois de escolhermos o primeiro classificado, poderemos informar o oponente se queremos que aquela carta seja ou não a nossa carta de Intelcom Card, ou seja, sacrificando a hipótese de fazer esse classificado para depois, no final do jogo, agregar o número que essa carta tem, as cartas são numeradas de 1 a 20, em Victory Points ao respectivo setor. Tem zonas de descompressão, que são zonas de terreno difícil com zero gravidade, e zona de saturação, cada jogador coloca duas, e temos ainda a torreta defensiva, que cada jogador coloca uma, que é uma Combi Rifle com Total Reaction. O meu oponente estava a jogar de O12. Bom, eu não conheço muito bem este exército, então eu não sei muito bem o que é que 150 pontos comporta. No entanto, ao ver a lista do meu oponente, pareceu-me que era bastante óbvio o plano que ele queria executar. Então, aqui pela lista, começamos o tenente, que é o Raveneye. Excelente tenente, bom whip, baixo custo, é um especialista, tem minas, tem flash pulse e templates para defesa. É uma peça muito, muito, muito interessante. Depois temos a Deva, Multispectral Visor, nível 2. E como nesta liga nós normalmente sabemos o exército contra quem vamos jogar, é muito normal nós optarmos por peças que façam um pouquinho um contra-ataque mais direto, né, ao exército adversário. Sendo que, no caso, a Steel Phalanx é muito famoso por as suas peças de mimetismo. Então o Multispectral Visor nível 2 aqui faz todo o sentido. Eu estava à espera de uma certa peça dessas. Eu não sabia se ia ver a Deva ou se ia ver o Epsilon. Talvez o meu oponente não tenha escolhido o Epsilon, porque penso que ele só tem Marksman Rifles ou HMGs, ou Multi-Sniper Rifle, né? E tanto a Multi-Sniper Rifle como a HMG têm bandas um bocadinho difíceis de se operar numa mesa tão pequena. E depois a Marksman Rifle tem dano muito baixo. Então optou pela Deva. Excelente peça. Armadura 2, No One Incapacitation, PS12, Multi-Sniper Rifle, Multi-Spectral Visor. Nada contra. Depois temos aqui o Delta, que vai servir como uma pequena surpresa, né? Sendo que ele é um paraquedista. Pode entrar em qualquer um dos setores ou ameaçar. Ele é também uma tropa veterana, o que quer dizer que há uma data de classifieds que ele consegue fazer por essa classificação. Então, não só ele é uma peça muito útil nesta missão, porque ele consegue ameaçar qualquer setor a qualquer altura do jogo, como também faz missões e pronto, tem uma Spitfire que, conseguindo um bom flanco, é muito, muito, muito letal. Depois temos aqui o Beast Hunter, a Mine Layer, com Heavy Flamethrower, Panzerfaust, AP Mines. Nesta missão, curiosamente, eu iria preferir o Beast Hunter de 15 pontos, por ter Forward Deployment e, portanto, começar a contestar já um setor desde o turno 0.
Não obstante, o FTO é Mine Layer, coloca a mina na sua, perto da sua zona e garante ali uma camada defensiva, né? Caso o jogador do 12 tenha o turno reativo. E depois, de resto, Heavy Flamethrower é uma boa peça de aro, de zona, não é? Não à distância, obviamente, mas de zona. A Panzerfaust aqui é que serve um pouquinho menos, porque à partida contra SP vai encontrar muito mimetismo. O Beast Hunter tem BS 11, é um BS baixo, mais mimetismos e covers e tudo mais. Vai ser um dado muito baixinho para fazer. Mas pronto, de resto, é uma boa peça. Poucos pontos pode ser muito perigosa, não é? Se ele apanhar a Fireteam de seu Phalanx, eles, caso não consigam um dodge ou outro, pois é, dano 14, contínuo, ignorando os mimetismos e essas coisas todas. Portanto, está aqui uma arma que pode ser potencialmente muito, muito valiosa, né? Depois o Kappa Hacker, que está aqui só mesmo para fazer cartas e oportunisticamente conseguir um hacking ou um heavy infantry qualquer que entre na sua repeater area. Fora isso, está só aqui a dar ordens, nada mais. O Varangian faz todo o sentido de estar nesta lista, né? Tem uma chain rifle, smoke grenades e submachine gun. Submachine gun vale o que vale. As smoke grenades é que é o grande ponto de venda, né, daqui do Varangian. Ou seja, ele tem a smoke grenade para o multi-spectral visor da Deva, portanto, usa a ordem impetuosa, lança smoke, dispara através do smoke. Se o alvo não tiver Sixth Sense, tem que disparar com uma penalização de menos 6. Portanto, bastante bom, né? Assim como ele pode colocar a granada de fumo num local do mapa para então o Delta conseguir aterrar sem dar line of fires a ninguém. E portanto, como podemos ver, né, o Varangian tem muita sinergia com o resto da lista, portanto faz muito sentido. Depois temos aqui o Oko. Este é o robô que nesta edição ganhou ECM Hacker -3, Marksmanship e Tactical Awareness. No caso dos robôs de O12 também vêm com Climbing Plus. E portanto com Climbing Plus, Marksmanship e Tactical Awareness é possível arranjar assim um ângulo bastante criativo, né, para conseguir linhas de tiro em 14 ou menos. Fora isso, é um especialista, né? Ford Observer, faz as missões que tiver de fazer. Não vejo por que não de experimentar esta peça. E depois aqui o plano do meu oponente, que é muito interessante, que é 2 Deactivated Repeaters, mas o facto de eles estarem aqui é porque são baggage, né? Portanto, eles valem 28 pontos, na verdade, e são colocados aqui como para no último turno avançarem e contestarem setores que de outra maneira não conseguiriam ser contestados. Mais a carta de Intelcom Card e de repente um setor vira, não é, para o jogador do 12. Eu não sei quanto aos dois nesta lista, se calhar parece um pouquinho demais, porque depois parece que ele fica com muitas poucas armas, mas por outro lado eu percebo o apelo, não é, de se usar estes baggage bots para eles conseguirem contestar os setores de uma maneira mais agressiva. E depois o Kyuta, que é um arrow, né? Flash Pulse, mimetismo, pronto, o usual. Portanto, a lista do meu oponente é muito bem estruturada, não é? Temos aqui as peças de ataque, que é o Deva e a Delta. Temos as peças de apoio, que é o Beast Hunter, o Kappa e o Varangian. Depois o Oko também poderá ser uma peça de apoio. Depois temos os geradores de ordens, que são os Fuzzbots, o Kyuta, o Raveneye, que depois também podem contestar os setores para esta missão. Portanto, é uma lista bastante bem pensada pelo meu oponente.
se há listas ou não de O12 que são mais optimizadas ou menos optimizadas de 150 pontos. Bom, eu não sei muito bem. Pronto, se quiserem deixar lá nos comentários, são bem-vindos. Depois, esta é a minha lista. É uma Fireteam Enomotarcos, agora é Fireteam Core, de 4 e o meu jogo reativo. Portanto, a minha Fireteam de 4 começa com o Ajax. Eu quis o Ajax nesta missão em vez da Hipólita ou em vez de, por exemplo, o Adoros ou tudo mais, porque eu queria mesmo a armadura do Ajax, né? Porque os setores são muito contestados e então eu queria assegurar que eu ia ter armadura suficiente para conseguir ganhar em atrito. E o Ajax é perfeito para isso e portanto optei por ele. Depois o Macaon, que é um character, faz missões de Veteran Troops pelas regras, né, do ITS. Também é um doutor, faz mais outras missões. Tem Eclipse Grenades, que é muito bom para contra-atacar os Multi-Spectral Fighters. E é um tenente do VIP 15. É muito difícil fugir deste tenente em Steel Phalanx, né, que é um exército que gosta muito de ir primeiro. E é o único tenente que não custa 50 pontos ou mais e tem o VIP 15. Pronto. Além disso, ele entra em Fireteams de Mirmidões. Ele em si tem mimetismo -6 no Wound Incapacitation. Por ele ser doutor, ele pode se retirar a ele próprio do No Wound Incapacitation. Também pode retirar ao Ajax e o Phoenix, que também tem no Wound Incapacitation. Então ele também tem muitas boas sinergias dentro desta Fireteam. A seguir temos o Phoenix. O Phoenix é a minha peça de aro mais forte. Heavy Rocket Launcher, 2 dados em BS, no caso BS 14, é uma Fireteam pura, feita pelos. É tudo mirmidão, é tudo conta tudo como mirmidão. Então BS 14 com mimetismo -6 em 2 dados, muito forte no turno reativo. E fora então a Deva, né, por exemplo, ou o Epsilon ou assim, ou essas peças mesmo específicas, é muito difícil de combater o Phoenix. A 150 pontos no geral. E portanto eu optei por ele. Mesmo no turno ativo, o Heavy Rocket Launcher tem bastante impacto, né? É uma arma muito letal. Até porque, como tenho o template, não é? As mesas de 150 pontos são um pouquinho mais pequenas, as coisas ficam um bocadinho mais juntas, então aí o template por vezes pode pegar em alvos extra incidentalmente. Então também há esse pequeno bónus agregado. Apesar de as bandas do Heavy Rocket Launcher serem um pouquinho esquisitas em mapas, né? Mas o mimetismo -6 depois ajuda aí a colmatar um pouquinho essa disparidade nos dados. Depois o Mirmidão oferece aqui as Chain Rifles, que de outra maneira eu não tenho, só tenho Nanopulsars. Portanto eu não tenho um template grande que eu consiga acertar em shotguns sem levar de volta, né? E portanto a Chain Rifle faz isso mesmo. Além de que também me dá as Smoke Grenades, para ter 3 lançadores de Smoke Grenades e nunca ter problemas de ter de deslocar a minha equipa daqui para lá, daquele gajo deste flanco para aquele flanco para conseguir ter cobertura de fumo. Assim, com mais um, tenho cobertura bastante ampla. Depois temos uma Netrod, só consegui pôr uma, por pontos. Não quis abdicar depois dos 2 Lametes. Mas pronto, a Netrod, uma ordem, eu por cima em Combat Jump posso olhar para um ponto no mapa onde a possa colocar e aí ela fica a contestar o setor e a obrigar o oponente a colocar recursos naquele setor, senão eu consigo o setor sem qualquer tipo de esforço. E depois está aqui o meu jogo reativo, são 3 Flash Pulses, sendo que 2 são Lamedes e uma é um Warcore. É só para isso que eles estão aqui, é para fazer flash a tudo que mexe e eventualmente falecer, mas pronto, nada a apontar. Rolamos para dado, o meu oponente ganhou a iniciativa e decidiu jogar primeiro, então eu fiquei com o Deployment e decidi que ele fazia Deployment primeiro. Este é o deployment do meu adversário. Para quem vai primeiro é um deployment um pouquinho
defensivo, né? Temos aqui, não se vê, mas está aqui um Varangian e está aqui um Oko. Está aqui o Kappa, aqui o outro Oko, o Beast Hunter e a mina do dito Beast Hunter. Está aqui o. Não é Oko. O Oko é este. Este aqui é o Oko, que é Ford Observer, Climbing Plus, Marksmanship, SM Hacker, Tactical Awareness, etc. Estes são os Fuzzbots. Os Deactivators, Repeaters, está aqui um, está aqui o outro. Depois temos aqui o Kyuta com o Flash Pulse. Aqui a Dev e aqui o Raveneye, e esta é a mina do Raveneye, é o deployment do meu oponente. É bastante reativo, bastante defensivo para quem vai jogar primeiro, mas assim ele decidiu, e em resposta este é o meu deployment. Nós colocamos aqui a zona de decompression, foi o único local legal que nós conseguimos colocar. Então no meu deployment eu tenho aqui o meu workcore, tenho aqui a minha turret, um lamed, 2 lameds. A turret está colocada no meio, é para fazer uma zona de triangulação, ou seja, se quiserem vir para aqui ou para aqui para tentarem visão no lamed, também vão ter visão na turret. E se quiserem vir para aqui para terem visão para este lamed, também vão ter visão para a turret. E portanto, eu feito assim, eu fiz de tal maneira que se o oponente quisesse isolar e lutar só contra a turret, ele teria que vir pela Saturation Zone, onde aqui ou tem Terrain Total, pronto, e tem Terrain Total, ou então ele vai gastar muitas ordens, né, porque tem que atravessar esta zona difícil para chegar até aqui e para conseguir então visão só para a turret. Daí ter feito a colocação desta forma. Está aqui também o Warcore, ele também pertence um pouquinho a esta rede, mas com muito menos impacto ou linhas de tiro, né? Aliás, como podem reparar, ele está um degrau abaixo, que é para limitar mesmo a visão dele. Ele não vê muito mais, ele vê muito, vê mais para longe do que isto, mas a partir daqui o ângulo para ele é cortado. E isso é propositado porque pronto, ele é mais frágil, né? E eu não queria perder a ordem sem que pelo menos gastasse umas ao meu. Mas pronto, tenho aqui então a minha linha defensiva e depois tenho aqui a minha Fireteam com o Phoenix aqui, o Macaon aqui, o Mirmidão aqui e o Ajax aqui. O Ajax aqui é peculiar, não é? Mas se lembram da lista do meu adversário, ele tinha 2 Fuzzbots, um Kyuta e um Kappa. O meu único Heavy Infantry é o Ajax. E eu tenho o turno. Tenho o turno reativo, né? Eu não tenho Multi-Spectral Visor, então nada impede o meu oponente de chegar com o Varangian a mandar Smoke, vir para aqui, mandar Smoke, avançar com o Kyuta por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E caso eu tivesse o Ajax mais frontal, imaginem que tinha o Ajax aqui, ou tinha o Ajax aqui, ou alguns assim, então aí eu estava dentro da Repeater Zone do Kyuta, que seria esta, e aí depois o meu oponente podia tentar um Oblivion, tentar um Carbonite, coisas todas, Spotlight, ou simplesmente limitar-me quando fosse o meu turno, em que assim que eu mexesse ele podia tentar fazer qualquer coisa. Caso eu quebrasse o stealth, claro, mas pronto, mas havia esse problema, então eu coloquei o Ajax o mais para trás possível, que é para não lhe dar essa jogada, e apesar dele não estar em cover e tudo mais, a posição dele é muito, muito bem defendida, não é? Porque se alguém vier aqui para conseguir uma linha para o Ajax, também tenho uma linha para a minha turret, para o meu Lamed, para o meu Lamed, para o meu Phoenix e para o meu Macaon. Então ninguém quer tomar esta linha, né? Ninguém quer lutar contra a minha lista inteira só para tentar mandar o Ajax abaixo. É incrivelmente mal alocado, não é? A peça que vai ser posta aqui. Eu só vejo, por exemplo, um tag a conseguir fazer essa jogada, portanto que ele consegue
suster os vários impactos que podem ser lançados. Mas a 150 pontos um tag implica muita coisa. E se o oponente quiser vir por aqui, não é? Para chegar aqui por este flanco, então primeiro tenho o Mirmidão, que pode com o Sixth Sense fazer dodge e saltar para aqui, ou pode lançar Smoke Grenades e tirar Line of Fire, sendo que depois eles têm que entrar em Close Combat, é o Sr. Ajax. E o próprio Ajax também pode fazer dodge, não é? Para aqui, e podemos criar uma situação onde tanto o Mirmidão como o Ajax estão em Close Combat e podem bater no invasor. Então, apesar do Ajax parecer muito estranho por estar aqui ao fundo, a verdade é que ele está bastante protegido. O meu oponente então começa, né, o jogo dele, e o que ele faz é ele pega no Varangian e o Varangian vem até aqui, e o que ele não viu foi que a turret, estava aqui uma turret, isto é o final do turno dele, portanto já não está aqui uma turret. A turret, como é silhueta 2, ela conseguia ver nesta linha. Esta linha, assim, pronto. Aí por cima de cena e até ali. Então o Varangian é posto a lutar contra a turret e afortunadamente para mim a turret acerta os tiros e o Varangian falha o fumo. Eu penso que falha o fumo ou lança muito baixo, lança tipo um 2 ou uma coisa assim e a turret está a disparar em 7, em menos 3 do alcance só, porque o Varangian não tem cover nem nada disso. E consigo mandar o Varangian abaixo. Infeliz, o meu oponente não viu aquela linha. Talvez tenha achado que as turrets ainda eram silhueta 1, não eram silhueta 2. Pronto. Enfim, aconteceu. Depois, como perdeu esse plano, então ele pega no Beast Hunter e avança com o Beast Hunter. O Lamed luta contra ele, mas não consegue nada. Né? Eu tenho um bocadinho medo das Panzerfausts, então acho que no primeiro movimento que ele faz eu consigo um Flash Pulse porque ele não está em cover, mas no segundo movimento que ele faz até aqui, aí eu faço dodge porque pronto, não quero levar com a Panzerfaust. O mimetismo safa-me um pouquinho e ele coloca o Beast Hunter aqui. Aliás, vamos ver na imagem anterior, ele vai colocar o Beast Hunter aqui e vai colocar uma mina aqui, que é para caso o Lamed ative, em aro ou não, leva com a mina, né? Depois o meu oponente decide usar a Deva e mexe a Deva para aqui e depois mexe a Deva para aqui para ver então este Lamed, mas obviamente como já vimos, via o Lamed, via a torreta também. Ela decide lutar contra a torreta, ganha, né? Desfaz uma torreta, ok, tudo bem. A torreta comeu o Varangian, portanto já se pagou para os próximos 5 jogos ou assim, e acaba stunned pelo Lamed. Portanto, depois a Deva recua, porque já não consegue continuar a pressionar este flanco, né? E vem até aqui, que é para segurar com o Beast Hunter, segurar aqui aqui esta linha, né? E o Beast Hunter que está aqui a segurar esta linha. Pronto. Eu tinha colocado a Netrod aqui, não sei se por acaso dá para ver nesta fotografia. Não dá. Que pena. Pronto. Ok. A minha Netrod eu coloquei aqui. Sendo que agora, sendo que ela estava protegida pela torreta, né? Mas dado que agora a torreta não existe, então o meu oponente pega no Oko, mexe até aqui, usa Climbing Plus, vem até aqui acima e desfaz-me a Netrod. Rude. Mas, é assim, o meu oponente não está para simpatia. Mantenho o Oko aqui, até porque se o Oko anda um pouquinho mais para a frente, começa a ser visto pelo Phoenix e não é uma luta que uma Combi Rifle quer ter, uma luta contra um Heavy Rocket Launcher. Então mantenho o Oko aqui. E eu penso que é o turno do meu oponente. Não conseguiu mexer mais nada e fica assim um pouquinho entrincheirado. Pronto. Depois é o meu turno. E no meu turno 1, primeiro eu mexo o meu link, né? E mexo o meu link para aqui e para aqui, para conseguir
disparar na mina e no Beast Hunter. Eu não sei se consegui tudo numa ordem ou se consegui em 2 ordens, agora já não me recordo. O importante é que o Beast Hunter ficou inconsciente, que vai ser super importante para uma das minhas cartas que eu tenho, que é In Extremis Recovery, e tirei a mina. Portanto, o meu Lamed agora está livre outra vez e mexo o flanco para a frente. O meu oponente tem tudo muito escondido. A única coisa que eu fiz foi com o Ajax. Eu mexi o Ajax para aqui, depois mexi o Ajax para aqui e depois deslizei com o Ajax até aqui e deste ponto eu consigo ver a Deva. Está aqui. E tudo bem que o Ajax não tem o mimetismo a seu favor, mas tem armadura 5. Olhando para as peças que eu tenho, não é? Todas as minhas peças têm armadura mais baixa, não é? Armadura 2, armadura 1 e mimetismo menos 6. Só o Ajax tem armadura 5, portanto ele é a melhor peça que eu tenho para lidar com a Deva. Pronto. E assim o fez, ele descarregou, burst 5 é burst 5 e conseguiu matar a Deva. E é provavelmente a maior vitória que eu tenho. Isso colocou-me fortemente em controle deste jogo. Depois o Ajax recua, então, para aqui. Coloco aqui um Mirmidão. No meio o Team Leader, porque se ele cair vai para o Macaon que tem number 2. Prone, né, que é para ele só ver esta zonazinha. E ele está coberto pelo Phoenix, que agora está numa posição de grande controle, né, a controlar toda esta zona. O Macaon também está a controlar este flanco, portanto, caso queiram flanquear por aqui, tem o Mirmidão e o Macaon, ambos com Smoke Grenades e tudo mais. Se quiserem vir para a frente, têm de lutar contra o Phoenix. Se quiserem vir por aqui, primeiro tem a zona de saturação e depois tem um Ajax com a Sixth Sense devido à equipa, desejoso de fazer dodge e fazer o que é que seja, não é? Mexi também no Warcore mais para cima, agora que já estava mais satisfeito, até para mesmo para conseguir uma segunda camada. Portanto, se alguém, por exemplo, quiser vir para aqui para lutar contra o Phoenix, tem que haver com o Phoenix e tem que haver com o Warcore. Se quiserem vir para aqui, tem que ver o Phoenix e dependendo de como eles fizerem o percurso, ainda consegue-se uma linha com o Lamed. É mais fechada, talvez não aconteça, mas pronto, está lá, não é? Mas bom, então faço assim esta linha defensiva e passo o turno para o meu oponente. E é aqui que o meu oponente então decide puxar do seu truque, que é o Delta. O Delta, a terra. O meu oponente foi muito, muito, muito inteligente. O Delta aterra aqui. O Ajax é muito alto, então o Phoenix não o consegue ver. E da maneira como o Ajax está posto, que ele está assim, o Delta aterra fora da line of fire do Ajax. Pronto. Interessante. O meu oponente pondera um pouquinho. O que é que deve fazer ou não deve fazer. E decide que não quer lutar contra o meu Link, porque o Delta não tem Multispectral Visor para o mimetismo. E o meu Link tem todo templates, né? Começando pelo Ajax, que tem 2 Nanopulsars. Então, ele não usando Stealth avança, ainda sempre fora da linha de visão do Ajax. Eu, temendo uma barragem de 4 tiros nas costas do Ajax, declaro um dodge, que é o meu dado mais alto, né? Porque eu posso declarar BS e o meu oponente fica quieto, ou eu posso declarar Nanopulsars e o meu oponente sabe onde é que eu depois vou ter que colocar os templates e tudo mais e ele pode evitá-los. Portanto, há uma data de situações muito esquisitas. E portanto o meu oponente força-me a um dodge, que é o mais seguro que eu tenho, e enquanto eu faço o dodge, o Delta avança para aqui e sai fora da linha de visão do Ajax, né?
fica cortado aqui pelo edifício. Portanto, foi uma boa movimentação do meu adversário. Depois ele gasta mais uma ordem, vem com o delta para aqui e vem com o delta para aqui. Pronto, e a partir daqui, o que ele decide fazer é atacar os meus lametes, talvez o meu warcore, e tirar-me ordens. Basicamente, é o que o meu oponente quer fazer, é tirar-me ordens. Só que eu fui aqui extremamente sortudo. Ele tem aqui um rol de dados, onde ele rola 4 dados, e penso que ele falha todos, ou acerta um, e o meu dodge é mais alto que o 1 que ele acerta, ou então eu consigo o save de armadura. Bom, não obstante, ele dispara o seu burst de 4, falha, o meu robô consegue fazer dodge e fica entretanto a ver daqui para aqui. E agora o Delta tem que lutar contra uma Flash Pulse. Gasta mais umas ordens. E eventualmente não consegue derrotar o Lamed, este terrível e blindado Lamed, e fica sem ordens, não é? E é forçado a passar o turno. Bom, no meu turno 2, então eu estou aqui, eu aproveito e vou fazer a minha carta, o Extremis Recovery. Vou com o Macaon, está aqui, até aqui à frente, e faço outra carta que é o Net Undermine, que é com uma tropa veterana rolar um Whip 15 a mais de metade do meio campo. Pronto. E entretanto, enquanto estou a fazer estas movimentações, o Ajax está a vir para aqui, está a vir para aqui, e numa última ordem ele sai fora da Fireteam e vem ter com o Delta. E pronto, acho que já sabemos um pouquinho o que acontece ao Delta. Estas são as últimas imagens que o Delta vê antes de as comunicações terem cessado com o Delta, não é? E no final deste turno, depois eu retomo a minha posição com o Ajax aqui, gasto um Command Token para reformar a Fireteam e entrincheiro-me um pouquinho e passo o turno ao meu oponente. Porquê? Porque eu sei que agora o meu oponente tem só os Baggage, tem o Raven Eye e tem o Kappa. Então ele não tem muitas armas, tem Submachine Guns e tem Deactivated Repeaters. Então eu sei que o terceiro turno do meu oponente vai ser muito de tentar ameaçar setores com os Baggage, tentar fazer umas cartinhas e pouco mais. Então eu posso simplesmente ter uma posição defensiva a meio do campo que vai ser muito difícil de contestar, ou então vai ser mais difícil para o meu oponente de fazer a carta. Pronto, e assim é que eu termino o meu turno, né? Então aqui como veio o Lamed fica virado para o Delta que estava ali, o Ajax vem da sua missão, pronto, com pingas de sangue pela trilha, né? E fica aqui. O Phoenix sai daqui e vem até aqui para segurar este flanco e este flanco. O Macaon fica aqui. Esta posição é bastante agressiva para o Macaon, mas o meu oponente só tem o Raven Eye que está ali ao fundo e ele tem que vir por aqui e primeiro lutar contra o Phoenix e até lutar contra o Ajax, que como é silhueta 5 consegue ver por cima do Phoenix. Para chegar aqui ao meu tenente e tentar colocá-lo isolado. O Kappa pode levantar, vir até aqui e bater no Macaon também, mas o Kappa tem BS 11, o Macaon tem mimetismo menos 6 e está numa Fireteam, vai lançar 2 granadas a 16 de Eclipse, é muito difícil, neste momento é muito difícil para o meu adversário contestar o Macaon aqui. E então guardo o Mirmidão aqui, é só para caso de alguém quiser vir por este flanco. Bom, como disse, o meu oponente mexe o Baggage até aqui, evitando Line of Fires, não consegue tirar o capa do sítio e com as poucas ordens que tinha passa o turno. No meu turno
eu vou com o Phoenix, usando Stealth, por aqui, e ataco o robô em CC, tem pouco para se defender, do Phoenix. A CC ou Heavy Pistola, agora não me recordo. De qualquer das maneiras, o robô vai abaixo. Tiro os lamédios da minha Deployment Zone para contestarem o meu setor. Ponho o Ajax mais ao meio e ponho o Macaon protegido com Eclipse um pouquinho mais à frente e passo o turno. Controlando então todos os setores e fazendo duas cartas que me dá uma vitória de 8 pontos. O meu oponente, se bem me lembro, fez uma carta. Portanto, o resultado final foi 8-1, vitória para Steel Phalanx. E pronto, é muito isto. Às vezes a Steel Phalanx recorre muito à peça do Ajax, porque o Ajax é muito isto. Ele tem status muito elevados. Por estar numa Fireteam, ignora o Impetuous e às vezes ele sozinho ganha jogos, porque simplesmente ele consegue lidar com todas as ameaças que o oponente tem. Neste caso, as ameaças eram a Deva e o Delta, e foram ambas derrotadas pelo Ajax. A Deva em tiro e o Delta em pancada. Pronto, é assim. Acho que deixo-vos com esta imagem para finalizar. A Ajax, ele ganha jogos. E pronto, é tudo para este report. Espero que tenham gostado e até à próxima ronda.